Quero saudar todos os irmãos e amigos que nos acompanham nesse momento. E nessa oportunidade nós trataremos do tema Celebrando a Ceia do Senhor. O nosso texto se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, e os versos de 23 a 32. Eu vou ler alguns versos do texto para que vocês possam ouvir as Escrituras. 1 Coríntios 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, é baseado nesse texto que nós traremos a nossa meditação nesse momento, celebrando a ceia do Senhor. A nossa ideia central é que nós, como cristãos, devemos compreender as razões pelas quais celebramos a ceia do Senhor. E para compreendermos isso, e olhando para o texto, nós também faremos a chamada frase de transição. Que razões são essas que nós precisamos compreender para celebrar a ceia do Senhor? Então, meus irmãos, são várias as razões, mas nós iremos aqui pontuar somente 3, devido ao nosso tempo. Essa primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele estava em Éfeso, na cidade de Éfeso, ele passou 3 anos lá. Vocês sabem que nesses 3 anos a pregação do Evangelho através de Paulo e outros auxiliares levou a idolatria a colapso, foi um rebuliço na cidade e Deus transformou muitas pessoas naquela cidade, fazendo com que na cidade de Éfeso houvesse uma grande igreja, aí em meados do 1º século. A data dessa carta ela está entre 54 e 55, depois de Cristo. E Paulo escreve também contando com o auxílio de um irmão chamado Sóstenes, provavelmente um amanuense, aqueles auxiliares que auxiliavam os nobres nas suas cartas, que entendiam muito bem o grego. Então, celebrando a ceia do Senhor, nós como cristãos devemos compreender as razões pelas quais nós celebramos a ceia do Senhor. E quando perguntamos que razões são essas, nós podemos responder a primeira razão, é porque a ceia do Senhor é uma ordenança. Vejam bem, Paulo diz no verso 23 que ele não entrega à igreja algo dele, mas ele entrega à igreja o que ele recebeu do Senhor. Então a ceia ela é uma ordenança. A ceia ela é uma ordenança para ser observada pelo crente, por aquele que crê. A ceia é uma ordenança para ser ensinada, para ser passada de geração em geração. A segunda razão que tanto o texto aqui de 1 Coríntios como outros textos nos mostram, é que a ceia é um memorial. Ela é feita para lembrar a igreja, lembrar o salvo de fatos históricos que aconteceram com o nosso mestre, o Rei Jesus. E o fundamento histórico, Paulo diz, na noite em que foi traído. Ou seja, Paulo está entregando à igreja algo que ele recebeu do Senhor, que na noite que ele foi traído, ele deixou esse ensino aos seus discípulos e à sua igreja.
Então está aí a importância do memorial, o fundamento histórico. O outro fundamento é o fundamento do simbolismo, do pão e do vinho. Este é o meu corpo, o simbolismo do pão. O pão, em toda a história bíblica, ele apontava não somente como alimento, mas como um alimento figurativo também, mostrando através do maná para aquele que seria o pão da vida. Inclusive, numa discussão entre escribas e fariseus, Jesus ele fala isso. Quando na discussão em João, no Evangelho de João, no capítulo 6, 7 e 8, há a grande discussão, né, a respeito de Jesus como o pão da vida, e os fariseus e escribas perguntam, tu és maior do que Moisés, que nos alimentou com o maná? E aí Jesus vai dizer que quem os alimentou não foi Moisés, foi seu Pai, e que o próprio Senhor Jesus Cristo é o pão que desceu do céu, e quem come da sua carne jamais morrerá. O outro simbolismo é o simbolismo do cálice, do sangue, né? Paulo diz que o modo é semelhante. Após haver comido o pão, ele toma o cálice e o ergue e diz aos seus discípulos, esta é a nova aliança que eu faço convosco no meu sangue. O simbolismo do cálice, esta é a nova aliança no meu sangue. O escritor aos Hebreus vai dizer, baseado em Deuteronômio e Levíticos, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E a terceira razão é que a ceia também, meus irmãos, ela é um sacramento, ela tem a ideia de sacramento. E não pensem vocês que sacramento é uma palavra que vem da Igreja Católica Romana. Na verdade, sacramento é uma palavra da primeira igreja cristã evangélica desde o seu início. Desde o início. Não dá para a gente comentar tanto aqui como em outras ocasiões, mas ela é um sacramento, primeiro, porque não é qualquer um que participa, nem na ministração e nem para absorver e receber os elementos das mãos de quem está ministrando. Então, ela exige uma preparação para participar. Os versos de 27 a 29 do texto que nós colocamos aí, 1 Coríntios 11, do verso 23 ao 29, vai dizer que aquele que participa desse momento, ele deve fazer um autoexame. Ele deve se autoexaminar. E uma vez fazendo esse autoexame, ele pode estar pronto ou não para participar desse momento. Porque, do contrário, se ele comer sem preparo, comer com consciência pesada, sem pedir perdão e sem perdoar, ele estará comendo condenação para si. Os ministrantes da ceia também são pessoas separadas para isso. Não é qualquer pessoa que ministra uma ceia. São separadas. E as consequências de quem participar da ceia, né, de maneira inadequada, de maneira que não respeite essa consistência doutrinária de arrependimento, de santidade, de contrição, de oração, ele está participando de maneira errada. Daí essa ideia de sacramento, de que através da ceia você pode ser também abençoado ou não. A ceia pressupõe comunhão, pressupõe perdão, a ceia pressupõe humildade, santidade, onde aquele que participa dela está disposto a negar tudo e seguir a Jesus. Eu vou recapitular para encerrar. Nosso tema de hoje, celebrando a ceia do Senhor. Nós, como cristãos, precisamos compreender as razões pelas quais nós celebramos a ceia do Senhor. Que razões são essas?
A primeira é que a ceia é uma ordenança, fazer isto em memória de mim. A segunda é que a ceia é um memorial histórico, um memorial para lembrar, na noite em que o Senhor foi traído. E a terceira é que a ceia é um sacramento. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do vinho. Podemos concluir aqui aplicando 3 verdades às nossas vidas. A primeira delas é que a ceia deve ser celebrada até a volta de Cristo. Ele nos ensinou isso. A segunda verdade é que Cristo está presente na ceia para cumprir sua promessa. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. E a terceira verdade é que reunidos e unidos para a celebração, o arrependimento e o perdão, eles fazem parte da característica desse momento. Quando erramos com relação a Deus, pedimos perdão. E com relação aos irmãos, pedimos perdão e certamente somos perdoados. Que Deus nos abençoe. Agora nós iremos tomar a ceia. Eu quero fazer aqui uma breve oração. Senhor Jesus, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, esses elementos que representam essa ordenança, esse memorial e esse sacramento santo que tu deixaste para a tua igreja fazer até a tua volta. Que o Senhor esteja abençoando o pão, que através dele venhamos reconhecer que o teu corpo foi moído, foi ferido, e em substituição, em morte vicária, o Senhor morreu em nosso lugar. Abençoa este vinho, que através do vinho venhamos reconhecer o teu sangue remidor, renovador e removedor de toda injustiça e de toda iniquidade. E que através do teu sangue nós fomos perdoados e lavados para a glória do teu nome. Pai Santo, que o Senhor esteja abençoando esses elementos, no nome de Jesus. Amém. Então, juntos, comamos o pão. Paulo diz, o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão, havendo dado graças, disse a seus discípulos, fazei isto em memória de mim. Então, juntos, comamos o pão. O modo foi semelhante também, após haver ceiado, comido o pão, ele toma o cálice, o ergue e diz a seus discípulos, esta é a nova aliança que eu faço convosco no meu sangue. Num ato de fé e contrição, bebamos o cálice. Que sejamos abençoados através da ceia do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora nós iremos cantar o hino do cantor cristão, número 142, Pão da Vida.